Vamos lá? Fala aí, professor. Trabalhadores ganhando mais causa inflação? Professor, me chamo Guilherme, da cidade de Bauru, interior de São Paulo. Fala aí, Guilherme. Pergunta: muitos analistas falam que a economia do Brasil aqueceu, com isso o salário do trabalhador vem melhorando, o que preocupa já que pode ocasionar uma inflação. Ah, Se isso é verdade, quais as medidas que o governo deve tomar para que a economia fique aquecida e a inflação estável? Obrigado, tamo junto. Guilherme de Bauru. Pois é, Guilherme, é o que eu sempre falo, né? Vamos sair de trás dos dados, né? De trás da notícia e analisar o que está por trás disso. claro. Vocês já pararam para pensar que esse discurso, ó, a massa salarial está crescendo, o próprio conceito do trade-off entre inflação e desemprego está dizendo isso, né? O que é o trade-off entre inflação e desemprego? Quando o mercado está muito pressionado, ou seja, o desemprego, a taxa de emprego caiu, quer dizer que mais pessoas estão empregadas. Com mais pessoas empregadas, a renda do trabalhador começa a aumentar. Muito bom. É uma lei da oferta e procura, né? Com menos mão de obra disponível, essa mão de obra começa a ficar um pouco mais cara porque é lei da oferta e procura. Você tem um monte de gente desempregada, qualquer salário que você oferecer, a pessoa aceita e vai lá trabalhar. Quando você tem pouca mão de obra disponível, pouca gente desempregada, você tem que oferecer um salário melhor para aquela pessoa, para você conseguir contratar aquela pessoa. Então, a massa salarial, a renda do trabalhador começa a aumentar. Em teoria econômica, quando a massa salarial está aumentando, a renda do trabalhador está aumentando, isso pressiona a inflação. E aí começa a gerar inflação. Aí o Banco Central tem essa ciclicidade entre o trade-off desemprego e inflação. O que ele faz? Aumenta a taxa de juros para controlar a inflação. Quando ele aumenta a taxa de juros, ele desaquece a economia. Quando ele desaquece a economia, gera desemprego. E aí você começa a aumentar as taxas de desemprego. Então aí vem um movimento contrário. Com muito desemprego, a economia desaquecida, você controla a inflação, mas você gerou mais desemprego. Aí você faz o inverso, você baixa a taxa de juros para quê? Para tentar aquecer a economia, começar a gerar mais emprego. Então você está sempre nesse trade-off entre inflação e desemprego. Isso tudo, teoria, é muito bonito de se escutar isso, né? Mas você parou para pensar que é exatamente a sua pergunta? Que a gente está dizendo o seguinte: quando o trabalhador começa a ganhar melhor, começa a ter condições de ter um padrão de consumo melhor, começa a, sei lá, parar de comer só frango e começa a comprar carne para comer, ou tá comendo carne, mas começa a comprar uma carne um pouquinho melhor para comer. Quando ele começa a melhorar o padrão de vida dele, o bem-estar desse trabalhador, aí você fala, bom, agora está gerando uma pressão inflacionária, vamos combater a inflação. Então, traduzindo no popular, o que a gente está dizendo aqui com essa teoria, que já é um dogma, todo mundo segue isso e tem que ser isso? Que o trabalhador não pode melhorar de vida. Sempre que o trabalhador está melhorando de vida, ele está prejudicando a economia porque ele está gerando inflação. Então, se ele está gerando inflação, vamos gerar desemprego agora, voltando aí no trade-off, né? Então, a massa salarial está pressionada, os trabalhadores começaram a ganhar melhor, está pressionando a inflação. É meio doido isso aí, né? Você tem que deixar o camarada sofrendo com o desemprego para poder a economia estar bem. É bem incompreensível, né? Inflação, o que nós vamos fazer? Vamos acabar com isso aí, né? Vamos aumentar a taxa de juros aqui, desaquecer a economia, porque trabalhador ganhando muito gera inflação. Trabalhador ganhando melhor gera inflação. Concorda? Não. Ou alguém discorda do que eu estou falando? Tô falando numa linguagem do que é o que acontece, não é isso? Então, a gente tem que sair desse modelo. O modelo está errado. Que modelo é esse que toda vez que a classe trabalhadora começa a melhorar de vida, eu preciso ir lá e cortar isso aí, porque isso aí vai prejudicar a economia, porque gera inflação? Exatamente. E tem gente que apoia uma medida dessa. E tem gente que acredita nisso aí. Pelo amor de Deus. Que modelo que é esse que quando a pessoa começa a melhorar, a vida começa a ter uma casa decente, ter uma condição de vida melhor, é proibido, tem que parar. Não, eu tenho que achar fórmulas, eu tenho que encontrar um modelo, um sistema econômico em que eu não precise fazer isso. Porque concorda que a economia ela só existe para gerar o bem-estar da sociedade. Quando eu falo da sociedade, de toda a sociedade, não é só de 1% dela. Então, se o meu sistema, o meu modelo econômico, a minha política monetária, minhas ferramentas de política monetária são utilizadas para cortar a ascensão na qualidade de vida do trabalhador sempre que ele começa a querer melhorar, está errado. O sistema econômico está errado. Por quê? Porque é um sistema econômico que não está pensando no bem-estar da maioria da sociedade.
Então, a sua pergunta é o que o governo pode fazer? Como eu digo, inflação é um desequilíbrio entre oferta e demanda. A gente tem que criar mecanismos de melhorar sempre a oferta também, não só a demanda. E aí, quando eu falo a taxa de juros, ela desaquece a economia, ela diminui a demanda, mas ela também diminui a vontade da economia a ofertar mais. Se você diminui a demanda, você vai abrir uma barraquinha de pastel. Se você tem demanda, você vai aumentar a sua barraquinha de pastel para oferecer mais pastel, porque tem muita gente procurando o seu pastel, ok? Se a sua demanda por pastel começa a cair, você não vai aumentar a sua capacidade de ofertar pastel. Assim Não, claro. funciona para uma barraca de pastel e para qualquer empresa. Todas as empresas só investem em aumentar a sua capacidade produtiva para ofertar mais produtos se ele tiver demanda. Então, se a taxa de juros, a principal ferramenta política monetária, está sendo utilizada para desaquecer a demanda, ela também desaquece a oferta. Então, esse desequilíbrio, se a gente continuar fazendo as coisas sempre do mesmo jeito, vai ser sempre a mesma coisa. Então, por isso que a gente sempre tem esse ciclo, né? Sobe taxa de juros, desce taxa de juros, sobe taxa de juros, desce taxa de juros. E a taxa de juros... Mas parece que ao longo do tempo não tem funcionado não, porque no Brasil só tem desemprego. 10%, 14%, 12%, 7%. Eu não sei se isso funciona bem. Eu tinha que ter uma explicação mais... Não dizendo que o professor aí não tá bom, a explicação dele tá ótima, mas eu precisaria de uma explicação mais concisa. Pessoal, se inscreve aí, deixa o like, vamos cercar esse YouTube aí. Vamos dar mole pra essas Big Tech, não. Mas eu precisava de uma explicação melhor. Como assim? Não tô entendendo. Ela serve, por um lado, o discurso dominante é que ela serve exatamente para isso, mas por trás desse serve só para isso, para pensar, a taxa de juros, ela prejudica a economia como um todo. Quando eu falo a economia como um todo. Mas ela beneficia os detentores de capital. Quem tem dinheiro sim, com aplicado é certeza. beneficiado com a taxa de juros alta, né? Que agora E pode tem ganhar muito, né? muito mais Sem sem trabalhar. correr risco. Okay? Então, a nossa preocupação é criar um modelo em que a gente não seja refém desse ciclo que se repete todas as vezes. É a gente questionar as nossas próprias convicções. Né? Sim, com As certeza. pessoas que defendem esse modelo têm uma convicção disso daí e não se questiona. E também não aceita o questionamento dos outros. Né? Com certeza. Então, vocês... Essa turma que defende esse sistema aí é o seguinte, o time que tá ganhando não se mexe. O time deles estão ganhando, não se mexe. E aí, qualquer um, né? Qualquer um de nós só vamos evoluir sempre que a gente questionar as nossas próprias convicções, ok? E a sua convicção tem que ser questionada por quê? Porque não funciona, esse negócio não está funcionando. Claro. É extremamente injusto, né? A classe trabalhadora começa a melhorar de vida e fala, opa, é a mesma coisa que estiver falando, opa, vamos cortar as asinhas desse pessoal aí, porque eles estão pressionando a inflação. É isso que está acontecendo, tá? Então a gente tem que questionar isso sempre com bastante contundência. Qual o modelo certo? Não sei. Esse está errado. A gente tem que procurar um que não prejudique a maioria da sociedade. Fala, professor. O José Kubur é um dos caras mais... dos poucos economistas que tem no Brasil, o mais sensato que tem. O cara é fenomenal mesmo. É que nem ele falou, se esse sistema não tá funcionando, a gente tem que procurar um outro, certo? Mas não